Esta verdade que eu aprendi abriu os meus olhos e vai abrir os seus também. Assista até o fim e anote os pontos principais. Quando criança, às vezes eu me metia em encrenca porque eu pegava aqueles biscoitos recheados, sabe? Biscoito recheado tem duas metades, no meio um recheio. Eu abri o pacote de biscoito recheado, eu destacava a parte de cima, raspava o recheio, comia o recheio e deixava as metades sem recheio para lá. E é claro que isso me metia em encrencas. Ora, esse recheio, né, que é o doce na boca, que faz a gente se sentir atraído àqueles biscoitos, hoje nós podemos entender que é a mentira que vem como recheio do pecado. Todo pecado vem recheado de mentiras. Mentiras apetitosas, mentiras atraentes. Afinal, pense comigo. Como cair por algo que causa destruição, que causa dor, que causa até morte, se não for por uma propaganda enganosa, por uma mentira? A palavra de Deus garante que o pecado leva à morte. O salário do pecado é a morte, mas as pessoas vivem pecando. As pessoas vivem caindo no pecado. Por quê? Não pode ser por outra razão, senão que o pecado vem recheado, coberto de mentiras e recheados por dentro e por fora com a mentira. A pessoa abraça a ideia daquele pecado como se fosse o melhor negócio do mundo. E depois que passa pela boca aquele doce, então o amargo cai no estômago. Não é assim, por exemplo, com o adultério? O adultério vem recheado da promessa de uma aventura, de um prazer, de uma adrenalina, de uma variedade, de uma novidade. Ele vem recheado da promessa de que vai ser um ótimo negócio para você. E depois de consumado o adultério, a traição, o que é o verdadeiro sabor dele? É o fim do casamento, é a falta de paz, o desrespeito, a decepção dos filhos, destruição da família e por aí vai. A perda de reputação e assim por diante. É o que realmente o adultério causa. Mas o adúltero ou o pré-adúltero não pensa nisso antes de cometer o adultério. A mesma coisa é com o suposto dinheiro fácil, seja ele por roubo ou por golpe, algum tipo de engano, não é? A pessoa cai na história de que ela vai ganhar um dinheiro fácil. Não, eu vou roubar, não vai dar em nada. Eu vou criar aqui um esquema que eu vou ganhar dinheiro, não vai dar em nada, porque eu sou esperto. Eu sou muito esperto e ninguém vai me pegar, ninguém vai descobrir. Então, o fascínio pelo dinheiro fácil, sem trabalhar, é muito grande, que é a mentira que vem envolvida dentro daquele pecado do roubo. E depois de cometido, a pessoa se enrola e fica, enfim, muitos estão na cadeia, estão presos, outros no cemitério por causa disso. E outros que ainda não foram descobertos, não foram pegos, não têm paz. Pode morar numa mansão, mas não tem paz. Não dorme bem, dorme com uma arma do lado. Não é? Enfim, assim é a mentira do roubo, que isso vai trazer alguma vantagem. Então, tem o adultério, tem o roubo, e num exemplo mais cotidiano, tem a mentira dos olhos grandes na comida. Não é? Todo mundo pode se identificar com isso. O pecado da glutonaria. Você olha, você come e diz assim, não vai dar nada, eu vou fazer uma caminhada depois. Não, segunda-feira eu vou. Eu vou para academia. Não vai dar nada.
Só mais uma fatia de pizza, tá tão gostosa, não vai dar nada. E depois vem os problemas, né? O colesterol, o diabetes e outras coisas mais, sem contar a gordura e as roupas perdidas no guarda-roupa. Então, a mentira, ela sempre vem como recheio do pecado. Ninguém cai no pecado porque diz, eu quero me arrebentar. Não. A pessoa cai no pecado porque ela diz, eu quero ser livre, eu quero fazer a minha vontade, eu quero fazer o que eu gosto, eu quero fazer aquilo que me dá prazer e assim por diante. E ela cai no pecado porque ela pensa que aquilo vai lhe trazer algum tipo de prazer, de liberdade, de aventura e tudo mais. Só que quando ela desperta, ela já caiu. A mentira já está no seu sistema, no seu sangue. E aí ela vai ter que lidar com as consequências dela. Assim foi desde o princípio. O pai da mentira, o diabo, ele sempre usou da mentira para enganar o ser humano. Isso aconteceu desde lá do Jardim do Éden. Quando ele falou com Eva, ele misturou com a verdade a mentira, que é o tipo preferido de mentira que o diabo usa. É a meia-verdade. A meia-verdade é muito mais atraente do que a mentira deslavada, porque a meia-verdade ela contém um pouco de verdade. Ela tem uma parte verdadeira que faz a pessoa concordar. Não é verdade, é isso mesmo. Mas tem uma outra parte que é mentira, que ele embute na verdade. É o recheio, para fazer aquilo atraente. Então, ele contou a meia-verdade para Eva, dizendo, Deus disse que vocês não devem comer de nenhuma árvore aqui do jardim? Quer dizer, meia-verdade. Deus não havia dito isso. Ele havia proibido comer da árvore do conhecimento do bem e do mal no meio do jardim. Eva, devidamente, corrigiu aquela fala, dizendo, não foi isso que Deus disse. Ele só nos proibiu de comer aquela árvore ali no meio do jardim. E disse para não tocarmos, não comermos, porque senão nós vamos morrer. Veja, ela sabia da consequência da desobediência, consequência do pecado. Então, o medo da morte, a ameaça da morte, prevenia que Adão e Eva chegassem àquele pecado. Era a verdade a respeito do pecado. Mas a serpente teve que cobrir aquela árvore com recheio. Ela teve que cobrir aquele fruto com recheio. E qual foi o recheio? Qual foi a mentira que ela disse? Olha, não é bem assim. A serpente disse à mulher, não é bem assim. Certamente vocês não vão morrer. Deus exagerou. Deus está sendo um pouco exagerado com vocês. Vocês não vão morrer, não. Na verdade, Deus sabe que no dia que vocês comerem desse fruto aí, os olhos de vocês vão se abrir. Vocês vão enxergar como Deus enxerga. Vocês vão ver como Deus vê. Vocês vão ser como Deus. Ora, olha a mentira aí. A falsa promessa. Porque Adão e Eva já tinham sido criados à imagem e semelhança de Deus. Mas a serpente prometeu que eles seriam algo mais. Exatamente aquele mesmo orgulho, aquela mesma ambição satânica de Lúcifer lá no céu, que queria ser como Deus, ele passou esse veneno para o ser humano. Não, vocês têm que ser como Deus. Porque só ele pode ser assim. Porque só ele pode conhecer tudo, saber tudo, ver tudo e proibir vocês. Não, vocês não podem ser proibidos de nada. Essa foi a conversa. E aí então disse, vocês serão como Deus, sabendo o bem e o mal. Então, as falas, essas poucas palavras da serpente estão tão misturadas com verdade e mentira que você tem que ter muito discernimento para detectar. Quando a serpente disse, vocês vão saber o bem e o mal, ela estava falando a verdade. Vocês vão saber o bem e o mal. Porque até comerem daquela árvore, o homem e a mulher não conheciam o mal. Só conheciam o bem, as coisas boas, alegria, paz, etc. Depois daquilo, eles vieram a conhecer o mal também. Hoje o ser humano conhece o mal.
Então, nisso a serpente falou a verdade. Mas mentiu quando disse: vocês vão ser como Deus e vocês vão ser... vocês não vão morrer, seus olhos vão se abrir, etc, etc. Quando, na verdade, o ser humano se tornou cego, porque o pecado cega a pessoa não enxerga, né? Como eu falei há pouco, o adultério cega a pessoa, o roubo cega a pessoa, o pecado cega a pessoa, não abre os olhos da pessoa, ele cega a pessoa. E a pessoa morre, ela acaba chegando à morte. Primeiro ela chega à morte em vida e depois à morte real, que é o salário final do pecado. Então, se você quer vencer o pecado, se você quer resistir o pecado, primeiro você tem que entender: todo pecado traz uma mentira no seu ventre, no seu âmago. Todo pecado vem com o recheio da mentira. Detecte a mentira no pecado. Detecte a mentira, a falsa promessa, a propaganda enganosa no pecado. E não caia por isso. Assim como você se policia, você se previne para não cair num golpe, não é? Você diz assim: não, isso aí é golpe, não vou cair nessa não, isso aí está parecendo golpe. Você fica atento, fica alerta, né? Só quem já caiu sabe. Assim como você se policia para não cair na mentira, numa promessa mirabolante de um golpe, você tem que se policiar 1000 vezes mais para não cair no golpe do pecado. O pecado é um golpe. E ele vem com promessas mirabolantes. Detecte a mentira. Decida que você não vai ser otário, você não vai cair no golpe do pecado e resista primeiro à mentira, porque se você resistir à mentira, então você vai saber qual é a verdade sobre o pecado. E aí sim, só se você for maluco é que você vai cair nele. E você, já caiu numa propaganda enganosa do pecado? Conte aqui nos comentários e diga qual foi a mentira que você acreditou e só se deu conta depois. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.